Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula oficialmente do Execução Digital no módulo do Método Guia. Vocês já passaram pela aula de introdução, então vocês já entendem mais ou menos qual é o meu objetivo com essas aulas, mas só ressaltando aqui, são 4 aulas, essa e mais 3. Eu quero que você assista as outras 3 aulas também, porque quando você assistir a última, tudo vai se conectar de uma forma absurda. E vai ficar muito claro e óbvio para você como as pessoas fazem dinheiro com a internet. E você vai começar a lembrar das pessoas que você segue, que você já comprou um produto, já comprou um serviço, até a blogueira que você comprou uma indicação dela. E você vai falar, meu Deus, agora eu entendo como muitas pessoas ficaram multimilionárias usando a internet, que esse é o meu objetivo principal, com todo esse método guia para vocês, gerar esse esclarecimento. Porque a partir do momento que você entende como as coisas funcionam, vai se tornar para você muito claro 2 coisas. Eu sou capaz sim de fazer, porque eu vi que existe um caminho e eu sou capaz. E a segunda coisa que vai ficar clara para você é que é só questão de tempo, para você colher todos os resultados depois de percorrer toda essa trajetória que eu vou te ensinar. Sem mais delongas, eu não gosto de ficar enrolando para começar a dar aula. Essa aula se chama O Guia. Eu vou trazer todo o conceito por trás do guia para vocês. E o meu objetivo nesta aula aqui em específico é abrir a tua mente para você se desgarrar de algumas ideias. A primeira é que, eu acho que ninguém vai querer ouvir eu falar, ou talvez eu não tenha conhecimento suficiente, eu não sou tão interessante, mas não é bom eu falar de tudo um pouco, porque ter nicho. Então é uma aula que você vai sair dela com todas essas dúvidas sanadas, tá? De onde veio isso, né, o guia? Eu comecei a observar, vocês sabem, quem já é meu aluno, sabe o quanto que eu gosto de observar padrões? E eu comecei a entender que todas as pessoas que acabam ganhando muito dinheiro com a internet, sendo reconhecidas na internet, se tornando referências, todas elas cumprem um papel, especificamente um papel. Qual é esse papel? De ser um guia. Hoje, se você está vendo essa aula, se você me acompanha, eu posso apostar, porque de uma maneira ou outra, você me enxerga como um guia. E por que essas pessoas cumprem esse papel de guia? Porque nós, seres humanos, estamos buscando o tempo todo guias. São pessoas, o que são guias? São pessoas que estão ali para nos orientar por um caminho que elas já passaram. E por que o ser humano, o indivíduo, você e eu, nós buscamos essas pessoas? Nós estamos o tempo todo atrás de um guia. Porque a partir do momento que eu me agarro a alguém que já trilhou o caminho do qual eu quero passar agora, eu me sinto mais seguro, porque aquela pessoa deve conhecer o caminho. E por que eu me sinto mais seguro? Porque eu diminuo a margem de erro. Eu diminuo as chances de tomar uma decisão errada. E isso me gera segurança. Qualquer pessoa que está com um projeto novo, uma ideia nova, igual você que está vendo esse curso, igual eu quando comecei lá atrás, nós somos entusiastas, né? Queremos começar algo. A gente sente muito medo de começar. Por quê? Todo começo é um começo porque eu nunca fiz aquilo antes. Se eu nunca fiz aquilo antes, eu não tenho um histórico ao qual eu me agarro. No sentido de, opa, aquilo já aconteceu antes. Eu tenho uma previsibilidade. Quando eu olho para o passado e eu observo que existe uma previsibilidade, porque eu já passei por aquilo, o que é a previsibilidade? É eu supor o que vai acontecer. Sabe quando você todo dia pega o mesmo caminho para ir trabalhar? Você está dirigindo e se torna até automático? Por que é automático? Você já passou pelas ruas tantas vezes que você sabe, putz, é melhor pegar essa faixa aqui porque a faixa do canto é muito esburacada. Olha, lá tem um sinaleiro, ali eu tenho que tomar mais cuidado. Você já desbravou aquele terreno. É um terreno que você já passou por ele, você sabe aonde tem os detalhes que podem te levar a tropeçar, você conhece. E a partir do momento que você conhece, que você tem familiaridade com esse terreno, você sente mais segurança. Quero que você note essa palavra que eu acabei de trazer para você. Familiaridade. E outro exemplo. Vamos supor que você esteja na praia
e tem um conhecido teu ali perto, uma pessoa que você estudou a vida inteira. Você nunca nem conversou com ela, mas você vê ela por muitos anos, viu ela por muitos anos, às vezes até um vizinho teu. Você não tem a relação íntima, só que você tem familiaridade com aquela pessoa. Eu tenho certeza que você se sentiria seguro de ir para o mar e deixar seus itens ali perto. Você, por algum motivo, sente que aquela pessoa não iria ferir você ou roubar você, enganar você. Só que se é um desconhecido, você não sabe o que esperar daquela pessoa. Então, tudo que é mais familiar, tudo aquilo que a gente já teve contato, já teve experiência, traz segurança. E é aqui que entra a função dos criadores de conteúdo como guias. E aqui que entra também essa nova função que você vai ter daqui para frente, que é guia. Eu quero que você entenda que os teus seguidores, eles vão te seguir porque eles querem aprender com você. Eles querem pegar um pouquinho dessa sua experiência por meio do seu conteúdo, trazer para se sentirem mais seguros. Então, se você é um professor de inglês, por que alguém assistiria o teu conteúdo? Porque você passou por coisas que essa pessoa ainda não passou. E você, tendo passado por isso, você pode ensinar para ela um caminho que vai tornar mais fácil essa trajetória. Ou vamos supor que você é design, você é social media e quer começar a falar sobre isso no seu Instagram. Por que alguém me seguiria? Porque essa pessoa, ela quer ter acesso a alguém que já tem experiência, já tem conhecimento na área, para diminuir chances de erro, para ela usar do teu conhecimento, do teu conteúdo, para tomar melhores decisões. Sabe que no final das contas, essa questão toda do guia é para você gerar uma segurança no seu seguidor. E é por isso que ele vai atrás de você, vai atrás do seu conteúdo. E o que pode surgir na tua cabeça é, poxa, Luana, mas não existe nada ainda que eu sou boa, né? Muitas das vezes a gente acredita que eu preciso ter um conhecimento muito complexo em um assunto para começar a falar no Instagram, criar conteúdo na internet. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que está começando, que é esse seu futuro seguidor, ele não quer ter acesso ao complexo. Ele quer ter acesso ao básico. Ele quer que alguém ensine para ele o básico. E você dominando o básico já é suficiente para você criar conteúdo na internet. Eu comecei criando conteúdo na internet, eu não dominava os assuntos igual eu domino hoje, por exemplo. Mas eu dominava um pouquinho mais do que as outras pessoas. Então, por exemplo, sobre estudos, né? Eu cresci na internet falando sobre métodos de estudos. Eu nem tinha prestado vestibular na minha vida. Só que eu era uma aluna que tinha um desempenho bom nas minhas provas. Eu era extraordinária? Não. Mas eu era meio boa naquilo. E esse meio boa já é suficiente para a pessoa que não é nem um pouco boa olhar você como uma referência, como uma autoridade. E aqui eu acabei de introduzir duas palavras para você. Porque sempre chega no meu Instagram, né? Ai, Luana, como ser referência? Como se tornar autoridade? Isso acontece quando os teus seguidores te enxergam como um guia. Porque ele vê que você tem potencial, tem capacidade. Você tem uma inteligência suficiente para ser um guia dele, mesmo que você não saiba muito. Você sabendo um pouquinho mais que ele, você já pode ajudar ele. Essa primeira etapa da aula, eu quis trazer esclarecimento para você, de que um bom criador de conteúdo é aquele que se põe na função de ser um guia da audiência. Naturalmente, ele vai gerar autoridade, ele vai gerar essa referência, ele vai trazer segurança para os seguidores. E a segunda parte da aula eu quero dedicar para você entender a importância do tal do nicho. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu inúmeras vezes essa história de tem que ter um nicho, tem que ter um subnicho. Calma, eu vou te explicar o porquê disso. Você não concorda que quando nós estamos atrás de um guia, vamos supor que eu estou pela primeira vez, estou fazendo uma excursão num deserto lá. Fui para África, aquelas loucas, no safari, melhor, fica bem didático, né? É minha primeira vez na África e eu estou fazendo uma excursão pelo safari. Aí eu tenho duas pessoas, né? Eu tenho uma pessoa que os últimos 10 anos da vida dela, ela passou levando as pessoas nesse safari, sendo um guia de safari, especificamente.
E a segunda pessoa, ele de vez em quando é guia do safari, só que ele também é barman ali no lugar. Ele entende ali mais ou menos o safari porque ele vive lá. E ele se mudou para essa cidade onde tem o safari, onde você tá, faz 1 ano. Em quem você teria mais confiança de ser o seu guia nesse safari que você vai ir por dentro, você sabe que tem animais, você sabe que tem até um leão. Você sentiria mais segurança de ir atrás da pessoa que só faz aquilo por muito tempo? Porque por algum motivo na nossa cabeça, a gente tem um viés que é basicamente assim, poxa, se essa pessoa faz isso por muito tempo e se ela passa muito tempo do dia dela fazendo isso, cara, ela deve ter muita experiência. Ela deve ter já passado por inúmeras situações. Ela deve saber o que fazer na hora do corre. Porque, opa, se ela tem tanta experiência nisso, ela sabe do que pode acontecer ali no meio. Então é por isso que a gente do marketing e nós que estamos ensinando outras pessoas a serem criadoras de conteúdo, a gente fala, poxa, você tem que ter um nicho. Porque quanto mais forte for para sua audiência essa ideia de que, poxa, o cara entende do assunto porque ele estuda, ele passa muito tempo vivendo o assunto, mas ele confia em você. E se eu coloco para você de que, opa, a partir de agora você vai se enxergar como um guia, naturalmente vai surgir uma pergunta. Opa, mas guia? Guia do quê? E é aqui que entra o nicho. Eu, Luana Carolina, guio hoje as pessoas sobre como elas vão desenvolver uma audiência, criar um conteúdo e fazer dinheiro com isso. Eu faço academia, né? Eu treino. Mas, poxa, você sabe que eu não passo meu dia inteiro estudando sobre treinos. Você sabe que eu vou para academia, mas isso não é algo que eu sou especialista. Eu não passei anos da minha vida estudando sobre exercícios. Eu não passei anos da minha vida estudando sobre dieta. Então, assim, por mais que muitos dos meus seguidores falem, nossa, Luana, fala mais sobre seus treinos. Se eu lançar um curso de academia, algumas pessoas vão comprar, só que eu vou estar competindo com, sei lá, a Bárbara, minha amiga, por exemplo, a Bárbara Fit, que ela só faz isso da vida dela. O Instagram dela é só sobre academia. Então, um seguidor que segue as duas, de quem ele vai preferir comprar? De quem ele vai sentir mais confiança? Lembra do exemplo que eu te trouxe? Ele vai sentir mais confiança de comprar de mim, que, opa, de vez em quando falo de treino, que é algo novo na minha vida, nunca estudei a fundo, ou ele vai preferir comprar da Bárbara, que ela só fala sobre isso, que ela está há muito tempo ali, que ela já tem muito mais resultado. E aqui que entra a importância de você ter um nicho específico. E a gente vai ter mais para frente várias aulas que você vai conseguir tendo uma ideia melhor de qual nicho entrar. Mas para finalizar essa aula, eu quero trazer algumas questões, levantar algumas questões, tá? Se coloque na questão de guia, se coloque numa função, né, de guia, e a partir disso, levante a pergunta. Dê atenção à pergunta, guia do quê? E aqui você vai começar a ver, poxa, será que tem um assunto que eu me destaco um pouco mais, que os meus conhecidos, as pessoas do meu dia a dia, elas me perguntam sobre? Às vezes eu nem crio conteúdo na internet, mas eu já entendi que no meu trabalho, sempre quando surge tal questão, as pessoas vêm a mim. Ou dentro da minha família, quando surge tal questão, as pessoas me procuram. Outra coisa, na minha vida, durante a minha infância, adolescência, eu me destacava em fazer algo. Eu, Luana, por exemplo, desde muito pequenininha, ouvia das pessoas, nossa, como você fala bem. Nossa, como você leu isso daqui em voz alta bonitinho. Luana, você não quer falar na apresentação do Dia das Mães? Então, opa, na minha cabeça eu fui entendendo ao longo do tempo que, por algum motivo ou outro, eu fazia bem esse negócio de falar. Então aqui está outra ferramenta também para você usar para descobrir. Eu sou guia no quê? Olhe para o seu passado e fique atento. No que as pessoas me elogiavam, no que eu me destaco. A terceira coisa, o terceiro pilar que eu traria para você ir descobrindo sobre o que você é guia, né? Guia do quê?
Qual conteúdo você consome? Teu histórico. Dá uma olhadinha no teu histórico do YouTube, teu histórico do próprio Google, teu histórico do Instagram, as pessoas que você mais segue. Porque muitas vezes você quer ser o entusiasta em design, às vezes você não se enxerga como, poxa, eu posso ser um guia no design digital, né? Só que, a partir do momento que você observa que é um assunto que naturalmente você gosta tanto de assistir, você gosta tanto de consumir, deve acender uma luzinha ali de, opa, existe potencial em eu me tornar guia nisso aqui. Porque o guia, ele gosta daquilo e ele faz aquilo todo dia, ele gosta de ensinar as pessoas sobre aquilo. Então, se você tem naturalmente uma tendência a pesquisar sobre esse assunto, procurar esse assunto, opa, fica atento. Você pode ser guia nisso. O quarto pilar que eu traria, e ele é muito importante, você tem que ter muita sabedoria nessa parte, é o quê? Quantas pessoas estão dispostas a ter um guia nesse assunto? Porque às vezes você de fato tem um conhecimento acima da média em algum tema, só que não é um tema que as pessoas, de forma em geral, buscam um guia para fazer aquilo. Eu não vou dar nenhum exemplo aqui, tá? Nessa aula, porque eu não quero podar nenhuma ideia de alguém, às vezes essa ideia pode ser milionária. Só que assim, será que tem alguém querendo aprender sobre esse tema? Será que teria alguém disposto a pagar para saber esse tema? Então, pense sobre esses 4 pilares que eu trouxe para você, que no meu antigo curso eu falava das 4 flechas, né? Para onde essas flechas apontam, eu brincava. E anota num papel. Essa aula eu vou encerrar aqui. Eu espero que você saia dessa aula com essa ideia desmistificada de por que existe um nicho, de onde vem a autoridade, por que as pessoas me seguiriam, né? E volte essa aula sempre quando, às vezes, você se sente inseguro em relação a isso. As pessoas estão o tempo todo buscando por guias, porque isso facilita a vida delas, isso gera segurança para elas. E você pode se tornar um guia. E às vezes você, que nem eu lá no começo, eu jamais me imaginava ensinando marketing para as pessoas. Só que aquilo foi crescendo, eu vi que, opa, era um assunto que eu gostava. E, opa, num piscar de olhos eu tô aqui falando com vocês, sendo o guia de vocês nisso. Mas calma, antes de fechar, eu preciso falar de algo que é assim. Talvez você ainda seja a pessoa que no final das contas pense, poxa, mas eu não sou boa em nada, não gosto de nada. Sabe qual dica que eu daria pra você? Na verdade, não é nem dica. Eu quero ampliar os teus horizontes em relação a isso. Se você não tem nenhuma tendência natural, se não existe nenhum assunto que especificamente você olha e fala, puta, isso aqui... Desculpa o palavrão, mas, enfim. Escolha algo. Escolha qualquer coisa. Porque o estudo, ele vai te tornar capaz. Eu não quero que você desista por pensar que, opa, mas desse assunto eu não entendo. Porque entendimento a gente alcança por meio do estudo. E hoje, com todos esses acessos, seja pelo Instagram, computador e internet de forma geral, livros, você consegue se tornar bom. Então, pelo amor de Deus, não vem com esse papo de, mas eu não sou bom nisso. Porque bom é algo que você se torna. Primeiro você decide, aí você vai atrás, dá seus pulos para se tornar bom. Mas estudo faz você se tornar bom. Estudo e prática, né? Experiência. Então você vai decidir no que você quer se tornar bom. É uma habilidade que você pode desenvolver. Se você pode desenvolver essa habilidade por meio do treino e do estudo, esquece, não desiste não. Porque foi o que eu fiz durante a minha vida toda. O marketing, eu gostava. Eu não era tão boa, mas o que eu fiz, fui atrás de todos aqueles livros que estão ali, fui atrás de artigos, cursos, vídeos e fui me tornando boa. É lógico. Não me faz cagada de desistir porque, não sou boa em nada. Boa você fica. Por meio do estudo, por meio da prática e da constância. Mas isso a gente vai falar um pouquinho depois. Vou ficando por aqui. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o destino final. Parece meio estranho, mas depois da aula você vai fazer assim, ó. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.